Eu sou uma pessoa que eu sou muito religiosa, e embora tenha sido batizado na Igreja Católica, eu tenho um pezinho no espiritismo, né? Toda vez que surge alguma coisa assim, alguma coisa que está me incomodando, alguma coisa que está falando na minha cabeça, eu fico pensando assim, nada é por acaso. Deve ter alguma coisa acontecendo para surgir uma ideia assim, do nada, né? Às vezes eu estava mexendo ontem com as cestas, e aí de repente veio esse pensamento, sem mais nem menos. E eu não acredito só em por acaso, eu acho que tudo tem alguma razão de ser, né? Então a gente não pode simplesmente virar, né? Deixar para lá, esquecer, né? Então, por isso que eu pensei, por isso que eu perguntei para vocês em relação a isso, né? Bom, vamos lá. Vitaminas e avitaminoses. Vamos começar com a tiamina. Aqui vocês estão vendo as fontes de tiamina, que são inúmeras fontes, né? Então, a gente tem aí não apenas alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal. Então, não necessariamente, assim, você falar em deficiência de vitamina, porque a pessoa é vegana? Não, não, porque você tem, nos alimentos de origem vegetal, também tem tiamina. Tá? Então, assim, é complicado você falar assim, mas falta tiamina na alimentação. Só se a pessoa tiver uma alimentação muito precária. E, infelizmente, no Brasil nós temos isso mesmo. Algumas pessoas que, igual a reportagem que teve essa semana, de uma família de crianças que estavam comendo arroz. E o arroz polido, que é o arroz branco que a gente come, não é o integral, ele tem pouquíssima tiamina, né? Inclusive, tem aquela história das embarcações, as caravelas, né, na época das grandes navegações, onde eles viajavam de navio durante meses, e eles levavam o arroz polido e não arroz integral, e aí você tinha deficiência dessa vitamina, né? Então, não era só o escorbuto, não. Além do escorbuto, ainda tinha deficiência da vitamina B1, né? Bom, mas na nossa alimentação, tirando essas pessoas que realmente têm uma alimentação muito precária, né, que igual essa do arroz, vocês viram essa reportagem do arroz? Uma criança comendo arroz, que a mãe cozinhou o arroz em água, só em água, porque não tinha tempero, e aí depois que o arroz ficou pronto, ela serviu o arroz e pingou umas gotinhas de limão para dar um gostinho no arroz para as crianças. Isso foi semana passada. A que ponto, o ponto que nós chegamos aqui no Brasil, né, com relação, em função da pandemia. Bom, a vitamina B1, né, ela é usada para a produção da coenzima tiamina pirofosfato, né, que a gente já viu aí no semestre passado, nós discutimos a produção da acetil-CoA e o ciclo de Krebs. Então, nas duas situações, nós temos ali complexos enzimáticos, né, o complexo piruvato desidrogenase, que leva à produção de acetil-CoA a partir do piruvato, o complexo alfa-acetoglutarato, que é do ciclo de Krebs. Então, os dois complexos usam a tiramina, pirofosfato, como coenzima, tá? E nós temos também, na via das pentoses, que nós vimos esse semestre, algumas reações das vias das pentoses, aquelas, lembra que nós discutimos via das pentoses, eu falei assim, olha, tem as reações oxidativas e as reações não oxidativas. As não oxidativas são essas reações onde você produz riboses, trioses, né, a partir lá da glicose 6-P. Então, essa parte em azul aqui, ó, seriam as reações não oxidativas, e aqui nós temos as transcetolases, que são enzimas importantes da via das pentoses, aqui ó, transcetolase, né, que usa a vitamina B1 também como coenzima, tá? Então, na via das pentoses, não na parte oxidativa, mas na parte não oxidativa, nós precisamos aí também da vitamina B1, tá? Quando você tem deficiência de vitamina B1, você pode ter várias alterações, tá? Nós temos a doença, né, pela deficiência de vitamina B1, é chamada de beriberi. Então, dentro dessa patologia beriberi, você pode ter várias alterações. Eu posso ter alterações neuronais, posso ter alterações em articulações, né, que a gente chama de polineurites,
E posso ter alterações cardíacas ou alterações cardiovasculares. Então, o quadro de deficiências que surge em função da vitamina, da tiamina, é um quadro muito amplo. Eu posso ter uma insuficiência cardíaca, né, com edema, inclusive com o coração dilatado, a gente chama de cardiomegalia dilatada, que esse é justamente um caso clínico do artigo. Posso ter uma pessoa com dores, com muitas dores nos membros, né? Então a pessoa sente muita dor, que é a polineurite. E posso ter também as alterações neuronais, vocês estão vendo ali a síndrome de Wernicke-Korsakoff, tá? Na síndrome de Wernicke, vamos relembrar aqui o que seria Wernicke-Korsakoff. Eu não sei se a Stael já chegou nesse ponto com vocês na neuro. Área de Wernicke, área de Korsakoff, vocês chegaram a ver? Isso aí eu acho que é semestre que vem, na Nato 2. Tá. Então, olha só. Córtex parietal, vocês já devem ter ouvido falar, não sei, o córtex parietal. Então, você tem o córtex frontal, córtex parietal, córtex temporal e aqui córtex occipital aqui atrás. Nessa região aqui do córtex parietal, nós temos uma grande área sensorial, aliás, nós temos várias áreas sensoriais, que são áreas que recebem estímulos sensoriais, ou seja, tem aqui regiões para estímulo de dor, calor, frio, tato, pressão, vibração, né? Tudo que é tipo de informação sensorial aí que vem da periferia, vem aqui para essa região do córtex parietal, aqui na parte de cima mesmo, tá? E nós temos várias áreas de associação, que a gente fala, quando a gente fala assim, área de associação, é a área onde você vai associar aquela informação que chegou com uma informação que você já tem memorizada. Então, você identifica, né, o que é que está acontecendo de acordo com o que você tem de experiência. Então, se você sentiu lá, vamos supor, uma dor associada à picada de uma abelha. Então, não apenas você vai sentir a dor, mas você vai processar toda essa informação da dor associada à picada de abelha. Por quê? Porque você conhece a abelha, você já sabe o que é, você não nasceu sabendo. Alguém um dia te mostrou que era uma abelha, alguém um dia te falou que a abelha produzia mel, alguém um dia, ou então, num determinado momento da sua vida, você foi picado por uma abelha, então você sabe que dói. Então, você tem essas informações armazenadas no seu sistema nervoso. Então, quando você leva uma picada de uma abelha, você pega essa nova informação que chegou, né, e associa com as memórias que você tem. E aí você sabe o que é aquilo ali, que dor é aquela, por que foi causada, quem que causou, porque você fez a associação. Então, nós temos áreas de associação no córtex parietal, associadas, por exemplo, existe uma grande área chamada área de Wernicke. Essa área de Wernicke é uma área onde você tem palavras. Seria como se fosse um banco de palavras. E é nessa área que você consegue montar as frases. Então, o que vai ser dito? Porque isso também você não nasce sabendo. Você vai adquirindo um vocabulário aos poucos. Então, você vê que a criança, né, ela começa as palavras, depois ela vai começar as pequenas frases, depois ela começa, quando ela começa a falar mesmo, a minha filha agora fez 5 anos essa semana, e ela quer falar, aí ela fica, ela para, porque ela está buscando a palavra, o que ela quer falar, ela tem que buscar a palavra para montar aquela frase ali, né? Eu lembro, por exemplo, tem palavras que ela não tem no vocabulário, por exemplo. Vou te comentar uma, por exemplo. No dia que eu estava dando aula semana retrasada, e aí o meu menino de 12 cortou a mão dela com o facão. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa história. Cortou a mão dela com o facão, né? Foi um acidente, mas de qualquer forma o menino, ele aprontou, porque ele estava brincando com o facão, e é proibido. Ele tem 12 anos de idade, ele pegou o facão, estava lá mexendo no mato, e ela estava por perto, por sorte, pegou na mão, não pegou no pescoço, né? E aí, corremos com ela para o hospital, teve que dar ponto. E para dar ponto, teve que anestesiar os dedinhos. Então, anestesiou os dedinhos e tal. E aí, quando eu estava com ela lá depois, já tinha feito e tal, ela falava assim, meu dedo está invisível.
Aí eu falei assim, tá anestesiado. Meu dedo tá invisível. E ela ficava assim, mordendo o dedo, né? Rindo, porque achava engraçado, porque ela não estava sentindo o dedo. E aí, tá até mordendo, eu falei, não morde, que vai doer depois. Porque ela não estava sentindo nada, né? Então, o termo anestesiado não é um termo para criança, a criança não sabe o que é isso. Então, ela falava que o dedo estava invisível, que ela não estava sentindo. Então, essa questão das palavras, né, do vocabulário, ele vai sendo adquirido. Então, a área de Wernicke é uma área importantíssima para você conseguir falar alguma coisa. Então, por exemplo, estou dando aula para vocês, eu tenho que escolher as palavras que eu estou usando para montar as frases. Aí eu preciso dessa área de Wernicke. Depois que você escolhe as palavras e as frases, e monta essas frases que você vai falar, essa informação tem que ir para a área de Korsakov. A área de Korsakov é uma área mais frontal, onde você tem o controle motor das cordas vocais, da sua respiração, para você conseguir falar. Então, assim, você precisa ver quais os movimentos respiratórios você vai fazer e o controle das cordas vocais para você conseguir falar o que você planejou que vai falar. Então, a área de Wernicke é uma área mais sensorial, enquanto a área de Korsakov é uma área frontal que está associado ao controle da fala, né? Ao movimento das cordas vocais e da respiração. Então, uma pessoa com síndrome de Wernicke, então, às vezes a pessoa tem só síndrome de Wernicke. Essa síndrome de Wernicke não são lesões que podem ser causadas por deficiência de tiamina, e você tem a dificuldade de falar, a pessoa não consegue falar, se expressar, né? E a síndrome de Korsakov já é uma piora do quadro, então a pessoa pode evoluir para Korsakov, onde mesmo ela querendo falar, ela não consegue falar em função dessa movimentação do controle da motor, né, da fala. E como essa área frontal tem também algumas áreas relacionadas ao raciocínio, ao emocional, né, essa pessoa pode ter delírios também, delírios e alucinações. Então, não é só uma questão motor, só uma questão de fala. Existem alterações emocionais também relacionadas na Korsakov. Essa Korsakov é pior do que a Wernicke. Então, porque ela é irreversível. Então, na hora que começa a afetar, né, as áreas frontais, realmente a síndrome piora bastante. A área de Wernicke, quando você trata o paciente com tiamina, ainda tem uma melhora. Mas quando desenvolve Korsakov, a coisa já está bem ruim, né? Alguém abriu o áudio, está querendo me perguntar alguma coisa? Ou foi por engano? Tá. Bom, aqui, ó, nós temos duas causas aí que podem acontecer em função do que podem levar à deficiência de tiamina: desnutrição grave e o alcoolismo. É muito comum no alcoolismo você ter deficiência de tiamina em função da alimentação. Então, seriam aquelas pessoas que bebem e não comem, tá? Não comem bem, ou às vezes comem só algumas coisas bem calóricas, mas eles até viram que uma pessoa que ingere grande quantidade de carboidratos tem deficiência de tiamina. Só que eles não conseguiram explicar por quê. Então, se a alimentação, a base da alimentação é muito carboidrato, né, a pessoa costuma ter deficiência de tiamina. Bom, isso aí vocês vão ver no artigo, tem discussão de mais algumas situações. Eu coloquei só desnutrição grave e alcoolismo, no artigo tem outras. As alterações que nós detectamos aí na vitaminose, então, além do que eu já comentei, né, tem a polineurite, né, onde a pessoa sente dores, dormências também, tá? A gente chama de parestesias, alterações cardíacas, cardiovasculares, com edema, insuficiência cardíaca, as lesões da área de Wernicke e as lesões da área de Korsakov. Então, é bem amplo, né? Você pode ter pessoas com um quadro só ou vários, tá? Então, diminuição, olha, a pessoa vai ter o quê com as alterações, com a falta de vitamina? Diminuição do ATP. Por quê? Por que diminuição do ATP? Porque vai alterar a enzima do ciclo de Krebs, que é o
aquela do Alfa-7. alfa-cetoglutarato, Uhum. e também vai, eu acho que vai alterar complexo Complexo PDH, PDH. né? Isso, complexo PDH. Então, a produção de acetil-CoA e o metabolismo de acetil-CoA, ou seja, grande parte da produção de ATP, e isso aqui vai gerar fraqueza? Vai. Fraqueza, cansaço. Então, além das alterações que eu já citei, a pessoa sente cansaço, sente fraqueza, né? Por exemplo, a questão do raciocínio, a pessoa tem dificuldade mesmo de raciocínio, de memorização, porque você tem uma deficiência de ATP geral, para várias partes do corpo, inclusive o seu nervoso. Aqui tem algumas situações especiais, quer dizer, algumas situações que foram citadas, né, com relação à falta de tiamina, mas não tem uma explicação ainda. Eu não vi nenhuma, não achei nada com relação à síntese de acetilcolina. Eu sei que existe isso, mas não necessariamente eu não vi nenhuma explicação. E a acetilcolina é um neurotransmissor importante para vias motoras e para vias emocionais também. E comenta-se também que ela é importante no transporte de membrana neuronal, tá? Então, como eu citei aqui, ó, transporte de íons em membranas neuronais. Mas também não achei nenhum artigo comentando, assim, dos detalhes, do porquê, o que é, onde que íon que é. Eu só achei de uma forma muito vaga essa informação da tiamina, tá? Bom, aqui nós temos algumas alterações que podem ser vistas aí, ó, nas unhas, por deficiência de vitamina, de tiamina. O edema aqui, vocês estão vendo o edema no membro inferior. Essas alterações aqui na pele, tá? Aí aqui, ó, alguns sinais e sintomas: perda de apetite, constipação, fadiga, irritabilidade, depressão. Aqui ataxia é falta de coordenação motora. Oftalmoplegia é uma falta de controle do globo ocular. Existe um enfraquecimento desses ligamentos, do controle do globo ocular. Então, oftalmoplegia, uma deficiência no controle do globo ocular. Dor, paralisia e óbito. E insuficiência congestiva. Então, assim, é muito amplo. Além disso aqui, a gente pode citar, por exemplo, delírios, alucinações, fadiga, eu já citei ali, cansaço, alterações da fala, tá faltando aqui alterações da fala, Kavernik-Korsakov, que mais? Seria isso, tá? parestesias. Parestesias são as dormências. Parestesias, tá? Aqui nós temos uma foto de uma pessoa que tem o que a gente chama de beriberi seco. Então, além da gente, por exemplo, eu falei com vocês que existe a síndrome de Wernicke, a de Korsakov, e o beriberi, ele é classificado como beriberi seco e beriberi úmido, tá? Essa do seco e do úmido é só para a gente diferenciar quem tem edema e quem não tem edema. Então, existem pessoas que não têm alterações cardíacas ou cardiovasculares, que seria o caso do beriberi seco. Então, no beriberi seco, você não tem alteração cardíaca, não vai ter o edema, tá? Mas você tem as outras alterações. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a incapacidade de falar, que eu falei em relação às áreas de Wernicke-Korsakov, né? Aí alterações motoras, né? Fraqueza, músculos doloridos, sensíveis. Aqui, ó, a queda do pé e da mão, isso tem a ver com a perda de controle motor, formigamentos, redução dos reflexos, né? Emagrecimento. Então, é o que a gente vê no beriberi seco, tá? São várias alterações do beriberi seco. Quando a gente fala do úmido, é porque tem uma alteração cardíaca. Então, na alteração cardíaca, a gente vai ver aqui a área cardíaca imensa. Então, vocês estão vendo aqui, esse raio-x é um raio-x de uma pessoa com cardiomegalia dilatada. Isso aqui que vocês estão vendo bem branquinho, bem branco aqui, tem a área pulmonar. Vocês estão vendo que o pulmão da pessoa tá uma maravilha, né? O pulmão limpinho, não tem nada no pulmão da pessoa, graças a Deus. Mas vocês estão vendo essa área branca imensa. Isso não é uma área cardíaca normal, tá? Então, quando você faz o raio-x,
Às vezes o raio-x ele te mostra se a pessoa está com cardiomegalia dilatada ou não. Cardiomegalia, gente, é diferente de hipertrofia cardíaca. A hipertrofia cardíaca é quando você tem um aumento do tamanho do coração, mas é porque o coração, as fibras cardíacas aumentaram de tamanho. Então, por exemplo, um atleta, quando você vai fazer o raio-x do atleta, você vê a área cardíaca dele grande, tá? Agora, uma pessoa que tenha distensão da fibra cardíaca é diferente. Então, às vezes, o coração dela está insuficiente, não consegue contrair direito, não ejeta o volume direito, acumula sangue dentro do coração e o coração fica distendido. Isso é uma cardiomegalia dilatada, tá? Então, hipertrofia cardíaca, você tem um aumento do tamanho das fibras. O coração as fibras ficam maiores, não aumenta o número, tá? Só o tamanho. Aí o coração, as fibras ficam maiores, a força de contração é maior, ejeta mais volume, é um coração hipereficiente. Isso é o coração do atleta. Uma pessoa que tenha insuficiência cardíaca, por qualquer motivo, a pessoa infartou, a pessoa teve uma lesão lá na condução do impulso elétrico no coração, que a gente chama de bloqueio, tem um sopro cardíaco, então tem alguma alteração cardíaca que compromete a saída de sangue, que a gente chama de ejeção de sangue. Como compromete a ejeção de sangue, acumula sangue no coração. E como o sangue não para de circular, né? Por exemplo, acumula o sangue dentro do coração. Aí vem chegando sangue pela veia cava. Aí junta aquele que vem chegando e o que está lá dentro. Aí acumula sangue dentro do coração, distende o coração. Aí, olha o que acontece com a distensão. Pensa num sarcômero. Sarcômero, aquele linha Z com linha Z, actina e miosina, para você fazer a contração, né? Vocês viram isso, não viram? Do sarcômero? Vocês viram até no ensino médio, né? Das fibras, as linhas Z, a actina, a miosina, que fazem interação uma com a outra. Enquanto você tiver conexão das duas, você consegue contrair e relaxar, contrair e relaxar. Quando você tem uma distensão da fibra, você pega a miofibrila dentro da fibra e faz assim. Aí tem umas rupturas da miofibrila. Então, a actina está aqui, né? A miosina está aqui. Aí você faz assim. Separou. Quando separou, aquele sarcômero ali já era. Não tem como interagir mais. Então, se você faz isso em várias fibras cardíacas, o que vai acontecer? O coração vai perder força, porque dentro daquela fibra ali, você teve várias micro-rupturas das miofibrilas, né? E aí você afastou a actina da miosina ali, não tem jeito de recuperar aquilo ali, o sarcômero já era. E aí ocorre uma perda de força contrátil. O coração não consegue ejetar sangue. E aí, como ele não consegue ejetar todo o sangue, acumula sangue, distende a fibra mais ainda, e a área cardíaca vai ficando desse tamanho aí, cardiomegalia dilatada, tá? É claro que assim, se você conseguir melhorar a função cardíaca, a tendência é voltar ao normal. Então, a gente não consegue recuperar uma fibra cardíaca. Se a célula cardíaca morreu, morreu, acabou. Agora, essas lesões da miofibrila dentro da célula cardíaca, isso é microtúbulo, gente. Você tem ali microtúbulo, você tem o citoesqueleto da fibra cardíaca, então aquilo ali são muitas proteínas e aí a célula repõe. Então você consegue formar uma nova miofibrila, você consegue aumentar o tamanho da miofibrila, isso você recupera. Então, uma pessoa com distensão do coração, ela pode ter uma melhora. Ela consegue, se você conseguir, faz um tratamento, né, para melhora da função cardíaca, do edema, então a pessoa consegue recuperar, o coração vai reduzindo de tamanho, volta ao tamanho normal e volta a contrair de forma normal, tá? Então, aí a área cardíaca, esse raio-x, por exemplo, você não veria, você vai ver o retorno do tamanho da área cardíaca. Perguntas? Pode perguntar, que eu sei que isso aí é uma coisa nova para vocês. Estão tranquilos? Deixa eu ver se o chat está parado ou se vocês que estão parados.
Vocês não perguntaram nada, não falaram nada, querem perguntar alguma coisa? Posso ir adiante? André, Hello? Sim. acho que é meio bobo, mas... Pode perguntar, vocês estão no segundo período, então nada é meio bobo. Então, nesse caso, essa cardiomegalia pode evoluir para broncoconstrição? Não. Essa cardiomegalia, ela pode evoluir para edema agudo de pulmão, tá? Não para broncoconstrição. Porque a broncoconstrição, ela envolve, então pensa assim, aqui está o brônquio, né? Os brônquios, aonde passa o ar. Ao redor dos brônquios tem músculo liso. Tá aqui o músculo liso ao redor. Então, quando você fala em broncoconstrição, é porque o músculo liso ao redor dos brônquios contraiu. Aí ele fecha os brônquios. Então, quem faz isso normalmente não tem nada a ver com essa questão de acúmulo de sangue no coração, não. É uma estimulação do músculo liso. Então, quando você estimula o músculo liso ao redor dos brônquios, aí contrai e aí você tem dificuldade respiratória. Por exemplo, uma pessoa com alergia, você libera histamina. A histamina, que é liberada pelos plasmócitos, né, aliás, pelos mastócitos, ela causa essa contração do músculo liso ali do pulmão, e você tem falta de ar devido a essa broncoconstrição. Ou então, leucotrienos também, os leucotrienos também causam broncoconstrição, tá certo? Aqui, a minha situação vai ser diferente. Como acumula sangue no coração, vamos pensar, acumulou sangue no ventrículo. Vamos pensar na circulação geral do coração, vamos dar só uma relembrada. Se eu acumulei sangue no ventrículo esquerdo, aí eu tenho aí é como se, vamos pensar numa estrada onde os carros estão fluindo e lá na frente tem uma batida. Então, a batida foi na região do ventrículo esquerdo. Se a batida foi na região do ventrículo esquerdo, você tem um congestionamento para trás. Então, vamos pensar o para trás do ventrículo esquerdo. Antes do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Então, está congestionado. Antes do átrio esquerdo, veia pulmonar, que é o sangue que está vindo do pulmão. Antes da veia pulmonar, vênulas. Antes das vênulas, capilares, onde ocorrem as trocas. Então, pensa no congestionamento. Bateu lá na frente, congestionou para trás. Então, acumulou ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veia pulmonar, vênulas, capilares. Se acumulou sangue ali nos capilares, não é que o sangue parou de fluir, não, tá, gente? Ele não parou, ele tá fluindo, mas tá fluindo lento. Aí chega nos capilares, começa a passar líquido. Então vai passando plasma, né? A parte líquida do sangue vai passando ali nos alvéolos e você vai causando o que a gente chama de edema agudo do pulmão, ou edema pulmonar agudo. Isso vai dificultar a hematose? Com certeza. Pode levar a pessoa a óbito esse edema. Então, a insuficiência cardíaca, ela é uma das causas do edema pulmonar, que vai dificultar a respiração também. Ok? Entendi. Uhum. Outra coisa, assim, eu não sei, mas você falou que, no caso, vai ter um acúmulo de sangue dentro do coração por ele não conseguir fazer exatamente o que precisava ser feito por conta do tamanho. Não, é porque como ele foi distendido, quando você distende, você perde aquela interação de actina com miosina. Então, vários sarcômeros não vão funcionar. Como vários sarcômeros não vão funcionar, você vai perder a força de contração. Então, o coração não vai conseguir contrair como deveria. E aí ele não ejeta todo o volume de sangue para fora. Aí acumula sangue dentro do coração. Então, você vai tendo aí... Porque, normalmente, vocês vão aprender isso só na Fisiomédica 2, tá, gente? Tá faltando, vai ter um tempinho até a gente chegar lá. Mas o coração, ele nunca ejeta o volume todo, tá? Existe... do jeito que vocês estão sentados aqui agora, assistindo aula, você não precisa fazer grandes atividades. Então, não é que o sangue fica estagnado lá, não fica estagnado. Mas ele sempre é renovado, né? Então, chega um sangue ali, por exemplo, tem um pouquinho de sangue ali.
Aí chega um sangue novo, mistura com aquele, aí você ejeta. Aí ficou aquele pouquinho de sangue, aí chega um novo, mistura, aí você ejeta. Fica um pouco de sangue dentro do coração, sim, isso é normal. Todo mundo tem isso. É como se fosse uma reserva. Por exemplo, você está sentado aqui, você não precisa de grande quantidade de sangue para ejetar grande quantidade, porque você está com pouca atividade física. De repente, você tem que sair correndo. Então, quando você sai correndo, o seu coração contrai com mais intensidade e ejeta mais sangue, maior volume de sangue. Então, você vai ter mais sangue com oxigênio sendo liberado ali do coração. Então, é como se fosse uma reserva. Agora, a pessoa com insuficiência cardíaca, ela aumenta esse volume. Então, por exemplo, se antes ficava X, tá ficando 2x. Então, tá ficando mais sangue no coração. E aí, com a chegada de sangue aí das veias, junta o que está chegando com o que tem lá, aí o coração vai distendendo mais ainda, que aí vai gerar essa área cardíaca maior. Deu aí, Maíra? Uhum. Dá para chamar essa situação de regurgitação? Não. A regurgitação é só um problema de válvula cardíaca, que a gente vai estudar também na Fisiomédica 2, onde você tem uma parte do sangue voltando para outra área. Então, por exemplo, regurgitação da mitral, né, que gera um sopro cardíaco. O sangue que está no ventrículo retorna para o átrio. O ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Ele retorna, então ele regurgita, volta para o átrio esquerdo. Não deveria, mas é por uma alteração de válvula. É gostoso, né? Vocês estão gostando, né? Aham. Todo mundo gosta. Fisiologia cardio é gostoso demais. É difícil, mas é muito gostoso, tá? Fisiologia de uma forma geral, gente, vocês vão ver. Logo, logo. Vamos lá, agora passando para a segunda vitamina B2, riboflavina, tá? Aqui vocês estão vendo as fontes da B2, então a gente tem carnes, né? Temos cereais, vegetais. Não é muito comum a pessoa ter deficiência de riboflavina, não, tá? Mas pode até acontecer. Ó, a riboflavina é importantíssima, porque a gente precisa dela para a produção do FAD e do FAD-H2. Lembra que FAD é flavina, adenina, dinucleotídeo, né? Então, eu preciso aí do FAD. Lembra que o FAD é o transportador de elétrons, que leva os elétrons lá para a cadeia respiratória, né? Então, assim, a pessoa tendo deficiência de riboflavina, ela poderia ter até uma doença grave. Então, a gente vê casos aqui, por exemplo, alguns sinais e sintomas que poderiam acontecer numa pessoa com deficiência. Mas, assim, como tem NAD, mesmo que você tenha deficiência do FAD, tem NAD. O NAD, então, ele resolve o problema. Então, mesmo que a pessoa tenha deficiência de FAD, como tem NAD, ela não tem tanta gravidade na doença. Se a gente tivesse como único transportador de elétrons o FAD, a coisa ia complicar. Mas como a gente usa muito mais NAD do que FAD, lembra-se a gente estudou muito isso mês passado, lembra que, a via glicolítica usa NAD. As lançadeiras, normalmente, são de NAD. Claro que tem uma lá, que é a glicerol trisfosfato, que usa FAD. A produção de acetil-CoA é NAD. O ciclo de Krebs são 3 NADs e um FAD só. Então, assim, várias reações das nossas células utilizam muito mais o NAD do que o FAD. Então, por isso que eu coloquei aqui, deficiência acompanha outras vitaminoses, não é grave. Quando eles detectaram deficiência de riboflavina, eles viram alguns sinais e sintomas. Por exemplo, a pessoa tem dermatite, glossite e queilose. Glossite, a língua fica... Não sei se eu trouxe uma imagem aqui de glossite, deixa eu ver. Aqui, ó. Olha o tamanho da língua. Você tem um aumento do tamanho da língua, tá? A língua fica bem grande. Aqui a dermatite provocada. Queilite, vocês estão vendo aqui, ó, tem ou queilose, né? Tem uma aqui mais grave na parte de cima e uma não tão grave aqui na parte de baixo. Olha só. Tá vendo essas fissuras que tem aqui nos cantos da boca? Tá? Isso pode ser provocado por deficiência de riboflavina
Mas também pode ser provocado por candidíase. Então, assim, a gente tem visto muito mais pessoas com essa quelite por candidíase oral, tá? Então, tem uma fissurinha aqui, eu já tive, nossa, gente, é horrível, gente, porque você abre a boca assim, aí você vê um cortezinho aqui, ó, entre os dois lábios, sabe? Dá um cortezinho e arde, viu? Arde. Então, assim, é muito mais comum com candidíase oral, mas também é um caso aí pode ser um caso de deficiência de riboflavina, tá? Então, essa quelite são as fissuras que nós temos no canto da boca, enquanto que a glossite, esse aumento do tamanho da língua, tá? B3 agora, niacina. Então, a B3, nós temos aí também no fígado tem, carnes tem, no trigo tem, nos ovos tem, né? Pode acontecer da pessoa ter, pode ser que não. Aí tem um nome para a doença, né? Quando a pessoa tem deficiência da B3 é pelagra. Então você vê que da deficiência da B1, que é a tiamina, é a beriberi. Da B3 é pelagra. A B2 não tem nome, não. A B2 quase não tem um caso, então a gente não tem um nome específico para B2. Então, as duas mais comuns, deficiências de vitamina aí, a B1 é beriberi, a B3 é pelagra, tá? Então, aqui eu tenho mais alterações na pele. Olha só. O grande problema da B3 é que a B3 é usada para a produção de NAD. E o NAD faz muita falta, gente. Se a gente comparar com o FAD, né, grande parte das reações químicas energéticas do nosso corpo depende do NAD. Então, é óbvio que se a pessoa tiver deficiência de NAD, ela vai ter um grande comprometimento aí na produção energética, tá? Muito mais do que o do FAD. Aqui, ó, nós temos alguns sinais e sintomas de uma pessoa com pelagra. Ela tem dermatite, fotossensível. Como assim? É uma dermatite que se você pega sol, piora. Tá? Então, se a pessoa relatar para você que ela tá lá com lesões na pele e quando ela pega sol fica pior, fica mais vermelho, fica todo inchado, é uma dermatite fotossensível. Não que a dermatite fotossensível seja específica da pelagra. Existem outras dermatites que podem causar a mesma coisa, tá? A pessoa pode ter diarreia, pode ter lesões neuronais, claro, pela deficiência aí de NADs, e até óbito, se não for tratada. Então, se a pessoa não for tratada, pode ser gravíssimo, e a pessoa pode ir a óbito. Porque, assim, sem NAD, a coisa complica. Como é que você vai produzir energia sem NAD, né? Como é que você vai transportar elétron sem ele? Ok? Aqui, ó, algumas lesões. Ó, a dermatite na pele aqui, ó, que vai piorando. Se pegar sol. Olha na mão. Parece até uma queimadura, né? Essa aqui é essa dermatite. Olha, no pescoço, no braço dele. Ok? Aí, para quem for para essa área aí, né, de dermatologia, né? Ou então você tem que fazer uma especialização nessa área, né? Porque tem várias alterações na pele que são relacionadas a deficiência de vitaminas ou são relacionadas a deficiência de enzimas, né? Tem muita coisa, tem infecções. Aí a lesão. Aqui tem glossite também, tá, gente? Se vocês escrever lá, mas a pessoa pode ter glossite, aquele aumento do tamanho da língua também. Tá, então aqui na pele, as lesões. Vamos passar para 5 agora. Professora, cadê a B4? B4 não tem, B4 é cálcio. Antigamente, eles classificaram cálcio como B4, aí depois tiraram, né? Outro dia eu até pedi para um aluno ver qual que era a outra vitamina, acho que a B... Deixa eu ver, B9, B10, ou era B8? Aí eu lembro, alguém foi lá e procurou, tem uma que é a coenzima A, que eles classificaram antigamente como vitamina. Não, eu sei que depois de eu dar uma procurada no Google,
Mas isso aí eu tive que caçar, porque nos livros de bioquímica a gente não tem. Você pega B1, B2, B3, aí depois cai para B5, cadê B4, gente? Quem quer essa B4? Então, era o cálcio, tá, gente? Era. Tá aqui, ó. B5. B5, ácido pantotênico. Nós temos aí também uma distribuição muito boa da B5. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, gente. Nós produzimos, as bactérias intestinais podem produzir algumas vitaminas, tá? Graças a Deus. Desde que você tenha uma boa microbiota, a microbiota intestinal ela é capaz de produzir algumas vitaminas, né? Vitaminas do complexo B e vitamina K, que a gente vai ver também que é importante. Aqui, ó, ácido pantotênico, vocês estão vendo aqui a estrutura do ácido pantotênico em cima, que é a B5. E onde que ele participa? Então, ele participa da estrutura da coenzima A. Tá vendo ali, ó? Então, lembra que coenzima A gente usa direto. Várias reações químicas, você adiciona CoA. Lembra do succinil-CoA, acetil-CoA, acil-CoA, que nós estudamos nesse semestre da ativação de ácido graxo. Então, a coenzima A, ela é importantíssima. E você vai ter várias reações que dependem da CoA, tá? Da coenzima A. E o ácido pantotênico dá origem, né? A estrutura dele aqui, ele faz parte da estrutura da coenzima A. Então, aqui, ó, eu tenho... Deixa eu ver aqui a estrutura que é isso aqui, gente. Tá. A coenzima A aqui. Olha só. As fontes, nós temos muitas. Então, tem várias fontes aí. Produtos de origem animal quanto vegetal. Tá? E, assim... A gente quase não tem deficiência dela, ainda bem, né? Porque é muito amplamente distribuída. Então, se a pessoa tiver deficiência, pode acontecer dela ter lesões. Mas como ela é amplamente distribuída nos alimentos de origem animal e vegetal, raramente você vai ter deficiência do ácido pantotênico, da B5. Tá? Então, é raro você encontrar esse tipo de deficiência de vitamina. Aqui é a mesma imagem que eu coloquei antes, não sei porquê. Tá? Então, dessas que nós vimos até agora, B1, B2, B3, B5, as únicas, quer dizer, as que causam, que podem realmente causar lesões, e vocês podem encontrar pacientes com deficiência dessas vitaminas, seria a B1, com beriberi, que é a tiamina, e a B3, pelagra, também, que são as duas mais comuns, tá? Então, da B1 e B3 aqui, ó. Da niacina e da tiamina. Vocês querem intervalo ou já posso entrar nas outras? Deixa eu ver. 8 e 9. Não, a gente começou tem pouco tempo. Vamos passar para outra, aí quando eu terminar a hidrossolúvel, eu dou intervalo. Vamos para as outras vitaminas hidrossolúveis. Falta pouquinho. Parte 2. Ó, errei. Espera aí, gente. Peguei o arquivo errado. Vamos lá. Agora, B6, tá? Vitamina B6, gente, também não é comum a gente ver deficiência de B6, não, tá? Eu já vi casos, assim, de pessoas com deficiência de B6, mas está associado ao alcoolismo. Inclusive, B1 também, tá? Então, quando vocês encontrarem alcoólatras, né, vocês atenderem pacientes alcoólatras, a gente tem que investigar a deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente a B1, a tiamina,
e a B6, que pode acontecer nesses indivíduos. Mas, no geral, né, é raro você encontrar uma pessoa com deficiência de B6 também. Então, a B6, na verdade, são vários compostos, não seria um só. Então, eu tenho lá piridoxina, piridoxal, piridoxamina, são todas vitaminas B6. E a coenzima, essa piridoxal fosfato, PLP. Tá? Então, essa enzima, a coenzima, que eu produzo a partir da piridoxamina. Essa PLP, que é piridoxal fosfato, né? Então, aqui, ó. O nome aí, para quem não anotou, piridoxal fosfato, PLP, é a coenzima produzida a partir da B6. Ela é importante nas reações de transaminação, desaminação. Quem lembra disso aí? Metabolismo de aminoácidos. Então, quando você metaboliza os aminoácidos, você transfere o grupamento amino. Lembra do TGO, TGP? A gente discutiu? Transaminase glutâmico oxalacética, transaminase glutâmico pirúvica, né? TGO, TGP, que são as enzimas de avaliação da função hepática. As reações de transaminases, que você transfere o grupamento amino de um grupo para outro, dependem da PLP, como coenzima. Quem está com áudio aí, está querendo me chamar ou esqueceu? É Yuri. Quer perguntar alguma coisa, Yuri, ou esqueceu? Aberto. Não, beleza. Então, transaminação, transferência. Desaminação é quando você retira o grupamento amino. Lembra que dá origem à amônia, aí a amônia é transformada em ureia, né? Então, a gente viu isso no final do semestre passado. As reações de transaminação e desaminação, que são importantes para o metabolismo de proteínas. Aí lembra que até para a gliconeogênese, né? Então, para você produzir glicose a partir de outros substratos, tem que ter, às vezes você vai produzir a partir de aminoácidos, né? Então, você tem que ter transaminação, desaminação. As reações de descarboxilação, descarboxilar, é retirar uma carboxila. Então, eu posso ter reações no metabolismo, principalmente metabolismo de carboidrato, nós vimos reações de descarboxilação. Lembra do ciclo de Krebs? No ciclo de Krebs, você pega lá e vai tirando carboxila na forma de CO2. Então, toda vez que você tirar um CO2, é porque você está descarboxilando, tá? Aí aqui, ó, deficiência na alimentação é rara. Nós podemos ter casos de recém-nascidos, né, que não estejam sendo amamentados, estejam tomando um leite pobre em vitamina B6, isso é comum, pode acontecer, né, porque a gente vê casos assim, das mães estarem desnutridas e não conseguirem produzir leite. E aí a mãe vai ter que dar leite comum para a criança. Só que nesse dar leite comum para a criança, é um leite pobre. É um leite que não tem anticorpos. É um leite que você tem deficiência de vitaminas, né? Então, tem uns leites aí, igual, por exemplo, esse final de semana, quando eu fui, até escrito errado, dependente ali, né? Quando eu estava caçando para comprar leite para cestas aqui das famílias, no início da semana eu tinha comprado leite a R$ 2,89 e era um leite razoável. Era Porto Alegre, né? Que não é uma porcaria, é Porto Alegre. Eu mesmo aqui em casa compro Eduardo esse leite, compro. Só que para Eduardo eu tive que comprar algumas coisas para adicionar no leite, porque senão não dava, não. Só leite puro, não. Aí, quando eu fui nos mercados, isso foi no início da semana passada, quando foi no final da semana que eu fui procurar o leite para compor a cesta, o leite tinha passado de R$ 2,89 para R$ 3,59. Eu falei, como é que é? 60 centavos a mais por cada litro de leite? Vocês estão doidos, né? De uma caixa de R$ 2,90 passando para R$ 3,60, né? 60, 70 centavos. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. E aí eu fui em vários, gente, não foi em um mercado, não. Eu fui no Apoio, eu fui no Mineirão, aí entrei no site do EPA para ver o folheto deles e no do ABC. Eu falei, gente, não estou acreditando que o leite subiu uma caixa por 60 centavos a mais.
E aí o apoio colocou lá, o leite que eles estavam vendendo mais barato era um leite de saquinho. E eu já tive a oportunidade de ver esse leite de saquinho aberto. Gente, parece uma água branca. Credo! Parece uma água com tinta branca. Um leite ralo, mas ralo com força, né? E alguns, inclusive, vinham estragados. Então, assim, teve uma ocasião que eu tive que comprar porque não tinha outro. É um leite horroroso. Então, se você imagina, uma criança, um recém-nascido, que a mãe não está conseguindo amamentar porque está desnutrida também, não está conseguindo produzir leite. E aí ela vai e pega o leite mais barato que tem, um leite de saquinho, por exemplo. Não estou falando que todos os leites de saquinho são assim, não. Mas esse que estava sendo comercializado aqui no apoio, em função do aumento de preço, né? Ele era o mais barato. Uma porcaria. Uma água com tinta branca, né? Você dá um leite desse para a criança, e se a criança vai continuar bebendo esse tipo de leite, quer dizer, é só para constar, né? Vai constar que está tomando leite, mas em termos de nutrição, tem até farinha misturada, gente, nesses leites, né? Então, assim, é um leite muito pobre, tá? A gente vê, então, esses casos, os casos das pessoas que bebem, os etilistas ou alcoólatras, tá? Agora, assim, essa questão eu coloquei aqui, a única vitamina hidrossolúvel que pode ser tóxica em níveis elevados. Mas ninguém fica com excesso dessa vitamina, não. Então, assim, é uma informação, provavelmente já aconteceu em algum momento, em algum lugar no mundo, uma pessoa que intoxicou por B6, mas isso aqui é raríssimo. Eu nunca ouvi falar de pessoa que tem intoxicado com essa vitamina. Então, a gente tem que pensar muito mais na deficiência dela. A deficiência dela da PLP, embora que eu tenha falado assim, também é rara, é mais rara. Quer dizer, você ter excesso seria 10 vezes mais raro do que a deficiência dela, tá bom? Mas pode acontecer, então quando vocês forem investigar, vocês têm que pensar assim, gente, você vai fazer uma anamnese, então você vai investigar aí as causas da doença, ver o que o paciente tem, e inclusive vocês estão no segundo período, então vocês estão acompanhando com a Patrícia, né? Então, por exemplo, vai fazer uma avaliação da criança, tem casos de crianças que chegam ótimas, sem patologia nenhuma, tal. Mas tem outras crianças que chegam abaixo do peso, com deficiências vitamínicas. Por quê? Por causa da questão da alimentação. A criança não está sendo bem alimentada, né? Não está tendo uma alimentação correta em função do problema social, e ela acaba desenvolvendo essa patologia. Tá bom? Vamos lá. B7, biotina, tá? Então, a B7, ela é importante aí para... ela também... Diga. Rapidinho, é porque você estava falando da B6 e agora da B7, eu acho que não está no slide, ou você só está citando mesmo? Não está no slide? Aqui, ó. Tá. B6. Aqui tá. B6 está no slide 2, tá vendo aqui, ó? Slide 2. Aí depois vem a reação aqui no slide 3. Aí agora passei para o slide 4, ó, B7. Nossa, prof, eu tinha baixado de vitamina lipossolúvel. Esse aí é a hidrossolúvel parte 2. Vitaminas parte 2. Agora faz sentido, eu baixei errado, prof, desculpa. Não, essa da lipo vem depois. Tá? Então, aqui, ó, B7, biotina, ela é importante aí como coenzima também nas reações de carboxilar. Então, você vê que a outra que a gente viu agora é para descarboxilar, né? Então, aqui, ó, B6, nas reações de descarboxilação, e a B7 nas reações de carboxilação. Vocês estão vendo a importância das vitaminas do complexo B nas várias reações? Quer dizer, a gente usa muito como coenzima. Grande parte, tudo que eu citei até agora de vitamina, você usa como coenzima, né? Então, a B7, raramente a pessoa tem essa deficiência, é raríssimo, graças a Deus, é mais outra que a gente não tem que preocupar, a B7. Amplamente distribuída, e ainda por cima as bactérias intestinais produzem B7 também, muito bom, né? Mas existe uma situação, né? A situação que a pessoa ingere ovo cru. E tem gente que ingere. A gente vê
né, aqui no Brasil, algumas pessoas, né, principalmente o pessoal que mexe muito com atividade física, em academia, o pessoal vai e pega ovo cru e toma o ovo cru, né? E tem casos, a gente vê muito, eu vejo muito em filme também, em série de americanos, né, que eles adoram comer, tomar o ovo cru, Deus me livre. Só que assim, ovo, gente, é complicado, é bem complicado. Eu, por exemplo, quando eu fazia doce, né, vocês lembram disso? Eu já comentei isso com vocês. Que eu sou doceira, né? Adoro. Você ficou de trazer brigadeiro pra gente quando as aulas voltarem. Uhum. O bolo, né? O Bolinho bolo, recheado, né? Então, o que acontece? Às vezes eu ia fazer um brigadeiro, existe o brigadeiro de quindim, esse é mais difícil de fazer. O próprio quindim eu já levei uma surra, não consigo fazer. Minha mãe fazia quindim assim, de olho fechado, mas o quindim eu sempre levei uma surra. Porque o quindim leva muito ovo. E o pudim também. O pudim leva ovo, né? Só que assim, o ovo, você tem que ter muito cuidado dele, ou ele tá bem frito, ou ele tá bem cozido. Então, você vai fazer um pudim e mistura o ovo, tem que cozinhar, né? Você colocou ovo lá na receita do brigadeiro, tem que cozinhar. Por quê? Para matar as bactérias. Porque se você não mata, você tem uma grande chance de vir uma salmonela aí no meio da história. E aí, uma salmonelose dá uma gastroenterite daquelas. Tá? Então, a questão do ovo mal cozido, para quem gosta assim, eu gosto de ovo cru, né? Quando você vai fazer o ovo frito, né? Aí a gente pergunta assim, você quer mole ou quer duro? Aí você, eu quero mole. Eu falei, pois é, mas esse mole que é perigoso, porque o mole, ele não tá bem frito. Então, pode vir aí uma salmonela, uma bactéria bem chatinha, essa salmonela, dá uma gastroenterite daquelas, misturada, e você não fritou direito, né? Então, esse é o grande problema de comer ovo cru. Mas existe, já foi relatado na literatura, quando a pessoa ingere esse ovo cru, tem muita avidina. Então, a clara, né? A clara tem muita avidina, e essa avidina interfere na absorção da biotina. Então, assim, só nessas pessoas que a gente conseguiu identificar aí uma deficiência da vitamina, da B7, mas por causa dessa ingestão de ovos crus. Mas não é assim, né? Não é 3 ovos crus por semana, não. É o consumo diário de ovo cru, e vários, né? Tem gente que come 2, 3 numa vez, para justificar essa quantidade de avidina causando essa alteração na absorção da B7, tá? Não é tão comum, graças a Deus, mas mesmo assim, eu não indico. O ovo tem que ser bem frito, bem cozido, é igual o ovo e frango, gente, as duas coisas. Frango mal cozido é outro também, é um caos. Então, por exemplo, você vai comer um salgadinho, eu amo coxinha, gente, amo, sou apaixonada com coxinha. Empada rola, empadão, né, torta de frango, uma coxinha para mim é o que há. De preferência que não seja coxinha, seja colchão, né? Porque esse negócio de coxinha, você põe na boca, já engoliu, não vem jeito. Mas coxinha, gente, a gente tem que saber muito bem onde a gente vai comer, onde a gente vai comprar. Porque se a pessoa pegou o frango e cozinhou o frango muito bem cozido, né? Aí você tem, e vai desfiar o frango, aí assim, a chance de ter uma salmonela ali é pequena. Agora, se a pessoa cozinhou mais ou menos, na hora que ela está desfiando, aí você vê aquele, perto do osso ali, na hora que você está desfiando, você vê sangue, ainda com coloração vermelha, significa que não cozinhou direito. Porque tem que ficar coloração preta, negra, que significa que cozinhou o sangue. Então, aquele sangue que está ali perto do osso, quando o frango está bem cozido, fica preto mesmo, fica escuro. Então, na hora que você vai desfiando o frango, você vê que fica escuro. Agora, se achou vermelho, gente, é perigoso, não cozinhou direito. Então, às vezes, assim, nós temos infecções oportunistas, né, gastroenterites, porque comeu uma coxinha. A coxinha estava maravilhosa na hora que você comeu. Mas o resultado dela não foi maravilhoso. Você ficou reinando 2 dias no banheiro, desidratando. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí com ovos crus, ovos mal cozidos, né? Frango mal cozido, em função da salmonela. Principalmente salmonela, tem a shigella também. São 2 bactériazinhas poderosas, tá?
Agora, ácido fólico. Então, nós temos aí o ácido fólico presente aí em vegetais. Amendoim, milho, miúdos, né? Então, fígado, eu odeio fígado, e alguns legumes. Só que assim, a B9, o ácido fólico, ela está mais presente em alimentos de origem vegetal, só que o interessante é que você coma cru o alimento vegetal, porque quando você cozinha, você perde um pouco dessa B9, tá? Então, a B9 é o tipo de vitamina que a gente armazena no fígado para 3 meses só. Então, se você come bem alimentos que tenham B9, você tem uma reserva de B9 por uns 3 meses. Só que se você começar a ter deficiência da B9 na alimentação, daqui a 3 meses você vai ver o resultado disso. Como a B9 é importantíssimo para duplicação de DNA, essa é uma vitamina que a gente tem que entrar com ela, por exemplo, durante a gestação, até antes da pessoa pensar em engravidar, já é interessante entrar com o B9. A recomendação é essa. Então, pensou em engravidar, entra com B9. Porque, além de você ter uma ação importante na duplicação de DNA, então, por exemplo, duplicação de células sanguíneas, ela é importante para a formação do tubo neural, ou seja, para o sistema nervoso do feto ser formado, tem que ter a B9 aí para a duplicação dessas células, tá? Bom, então, vou continuar aqui, ó. A B9, a coenzima que é produzida a partir da B9 é a tetrahidrofolato, que é a THF, tá? E essa THF, ela participa aí da síntese de aminoácidos e de nucleosídeos púricos e do monofosfato de timidina. Então, assim, é importantíssimo para a produção de DNA, tá? E também até da síntese de aminoácidos. Então, a deficiência que a gente nota é o seguinte: na deficiência da B9, você vê a pessoa com anemia. A pessoa tem um quadro anêmico. Só que o interessante é que nesse quadro anêmico, quando você vai olhar o sangue dela, as hemácias são grandes. Em vez de ser aquela forma redondinha, o disco bicôncavo, né? Ela é grande. Então, a gente chama de anemia macrocítica ou megaloblástica, né? Tá ali, ó. Por que que isso tem? Por que que acontece? Por que que a hemácia fica grande? A gente tem que lembrar o seguinte: lá na medula óssea vermelha, né, onde ocorre a produção das células sanguíneas, a partir das células tronco, né, então você vai produzir hemácias, você vai produzir o megacariócito, que vai dar origem a plaquetas, você vai produzir leucócitos. Nessa produção de células ali, você pega células pouco diferenciadas, que vão duplicando, e vão se diferenciando até virar célula sanguínea. Então, no caso da hemácia, você tem uma célula inicialmente nucleada, que é o proeritroblasto, e conforme o proeritroblasto ele vai proliferando e vai se diferenciando, depois ele vira hemácia, tá? Agora, vamos lembrar de uma coisa que aí vocês viram no ensino médio, que é a mitose. Quando você vai fazer uma duplicação de uma célula, você lembra que você tem que duplicar o DNA, depois tem que separar como é que é o nome, gente? Você separa. Eu lembro da imagem, assim, da separação dos cromossomos e o centríolo, né? Eu não lembro, eu faço questão de não memorizar as fases da mitose, para não gastar fosfato demais com isso. Meu menino estava até me ensinando aqui um macete de vestibular, que ele está estudando para o Enem. Aí ele falou o nome de uma pessoa, você guarda pelo nome tal, que aí você sabe quais são as fases, prófase, né? Aí eu falei, não, vou guardar isso não. Vocês devem saber esse macete, né? Mas o interessante é o seguinte: quando você vai fazer a divisão celular, você divide o material genético, mas a célula aumenta de tamanho, que depois que ela aumenta, ela faz assim. Separa, né? Então tem assim, separa em 2 células filhas. Como eu estou com uma grande deficiência de duplicação da célula, porque eu tenho deficiência dessa vitamina, a célula chega até a crescer para duplicar, mas ela não duplica. Então, eu acabo lançando no sangue hemácias de tamanho um pouco maior, de volume maior. Então, essa hemácia de volume maior a gente chama de hemácias macrocíticas. Então, por que é maior? Porque não dividiu. Ela chegou até a aumentar de tamanho para dividir, mas não dividiu.
tá? Então, lá na medula óssea, enquanto você está tendo a maturação das células sanguíneas, das células da medula para a produção das hemácias, não acontece a divisão, então aquela hemácia ela sai maior e chega no sangue com um volume maior, tá? Só que por ela ser maior, a meia-vida dela é menor. Então, ela é destruída muito mais facilmente nos microvasos, né? Então, tem ruptura dessas hemácias e a pessoa acaba desenvolvendo um quadro anêmico, porque vai destruindo as hemácias, tá? E fora também que a produção dela é menor, já que você não duplica. Se você não duplica, a produção de hemácias na medula é menor. E para piorar, ainda destrói mais, então a pessoa tem uma anemia, onde as hemácias são grandes, macrocíticas ou megaloblásticas, tá? Esse tipo de deficiência de vitamina B9 pode ser por aumento de demanda, então aqui a gente vê, por exemplo, na gestação, então durante a gestação, em função da duplicação das células do fetais, a demanda para a mãe aumenta muito, então ela precisa suprir a B9 para ela e para ele, tá? Então esse aumento de demanda acontece durante a gestação. Pode acontecer uma má absorção por lesão intestinal, então se a pessoa tiver alguma lesão intestinal, pode dificultar a absorção dela. E para variar no alcoolismo também é comum a gente ver essa deficiência de ácido fólico. A pessoa não come nada, vai comer gordura, né? Então não come verdura, mas não tem jeito. Bom, B12. Vocês querem perguntar alguma coisa de ácido fólico? Pode passar para B12. A B12, ela está presente em alimentos de origem animal. Apesar que vocês estão vendo um cogumelozinho ali, mas assim, os veganos podem sofrer um pouco com isso aqui, com essa deficiência do B12. E nós temos visto também outras populações que estão começando a ter problemas com a B12. Vamos tentar entender como é que é essa história da B12, tá? Então, ácido fólico pode ser comum. Então, até agora, das vitaminas que nós citamos todas do complexo B, seria a primeira, beriberi, a B3, pelagra, né, que é a niacina, a B9, ácido fólico, vocês têm que tomar cuidado com as deficiências de ácido fólico, principalmente na gestante, e agora a B12. B12 também é muito preocupante. De todas elas, é a que dá mais problema a B12. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que são veganas, né? E tem as pessoas que fazem cirurgias bariátricas. Ainda tem mais essa da cirurgia bariátrica. Então, vamos tentar entender aqui como é que é essa história. Olha só. Aqui, primeiro, a quantidade de vitamina B12, a cobalamina, em gramas de alimentos, né? Então, fígado, carne vermelha, molusco, leite, ovos, tá? Então, aqui, a pessoa, se ela ingere esse tipo de alimento, a quantidade de B12 que tem. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos pensar na B12. Então, você comeu lá um pedaço de carne, ou tomou um litro de leite, ou comeu ovo, né? Então, você tem B12 aí disponível na alimentação. Então, os alimentos de origem animal têm muita B12. Então, se você come esses alimentos, você não precisa se preocupar. Já o vegano vai ter que tentar suprir isso. Ele vai ter que receber essa vitamina B12, já que ele não come nada de origem animal, tá? Não adianta ficar procurando vegetal que tem B12, não, que não vai achar. Então, você tem que fazer realmente um aporte dessa B12 para os veganos. Uma pessoa, quando ela absorve a B12, por exemplo, ela come o alimento com a B12, essa B12, quando ela chega no estômago, ela faz ligação com uma proteína, com uma glicoproteína chamada fator intrínseco. Vocês estão vendo aqui o FI, tá? Então, aqui, ó, na verdade, tem uma proteína inicial que vem na saliva, que é a aptocorrina, mas a mais importante é essa aqui, ó, fator intrínseco. Então, quando você come a B12, ao chegar no estômago, ela liga com o FI, com o fator intrínseco. Esse FI é produzido pelas mesmas células, pela mesma glândula que produz o ácido clorídrico. São células diferentes, mas a mesma glândula. Então, a glândula que produz HCl também produz o FI, o fator intrínseco. E o fator intrínseco é liberado para fazer ligação com a B12. Você faz uma ligação ali com a B12, tá? Ela fica presa nesse FI, no fator intrínseco, e conforme o alimento vai passando pelo intestino, quando chegar no íleo,
lá no ilho tem um receptor para o FI. Então, o que vai acontecer? Esse receptor, você vai fazer a ligação do FI com o receptor e vai absorver a B12. Tá? Então, se a pessoa não tiver FI, fator intrínseco, essa B12 que veio do alimento, ela vai passar pelo estômago, vai passar pelo duodeno, pelo intestino delgado, chegou no ilho, nada acontece, vai para as fezes, perde. Essa pessoa não vai conseguir absorver a B12. Por quê? Porque ela não tem o FI, o fator intrínseco. Então, se ela não tem fator intrínseco, o receptor para fator intrínseco está na região do ilho terminal. Então, se você não tem, eu sinto muito. Você não absorve. E se você fizer uma cirurgia de retirada do ilho, piorou. Então, você faz a retirada de parte do ilho, você vai ter uma deficiência na absorção dessa vitamina também. Então, além do FI, que o estômago produz para ligação com a B12, tem essa questão do ilho, que é o local onde tem o receptor do FI e a absorção da B12. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Na sexta-feira, durante a monitoria de anato, a Assunta até comentou, estava conversando eu, Assunta e o Yuri, se existe alguma área específica do estômago que seja responsável, assim, uma área exclusiva que seja responsável por essa produção do FI, ou se é no estômago todo? Não, me parece que é na região do corpo do estômago. A gente estava discutindo justamente essa questão das bariátricas, quando você faz a retirada do corpo, o estômago vira um tubo, por conta disso. Mas então ele é produzido só na parte do corpo? Sim, na região do antro não tem, na região pilórica ali não tem. Então, são células, aonde você tiver a glândula produtora de HCl, na glândula existe célula produtora de HCl, célula produtora de fator intrínseco e célula produtora de pepsinogênio. Então, a localização da produção de FI é a mesma localização da produção de HCl. São as glândulas, como é que é o nome? Que tem as glândulas oxínticas e tem as outras nas gástricas, né? Eu sempre confundo o nome dessas glândulas, mas a mesma glândula tem células diferentes produtoras, tá? Então, a gente identificando aí, geralmente na região do corpo. Então, alterações, lesões na região do corpo. Então, quando você faz uma cirurgia que você grampeia, né? Então, antigamente o pessoal fazia gastrectomia, total e parcial, né? A gastrectomia é quando você faz cirurgia de retirada de parte do estômago. Gastrectomia parcial, o pessoal fazia para redução, para emagrecer. Gastrectomia total só é feito no caso de câncer. Então, se a pessoa tem câncer gástrico, você tem que tirar o estômago, né, dependendo do câncer. Aí, a gastrectomia total. Gastrectomia parcial, hoje em dia, ninguém faz, mas para emagrecer, você faz o grampeamento, né? Então, o grampeamento, eles pegam e colocam os grampos na região do estômago, e com isso, aquela região ali que foi grampeada, as células vão sofrendo apoptose. Então, você vai hipotrofiando aquela região ali, vai reduzindo o tamanho, porque foi uma região grampeada, né, que não está sendo usada. E aí, com isso, você perde as glândulas produtoras também, não só de FI, como de HCl. Então, tem casos de pessoas que fazem bariátricas, que além da deficiência do FI, você tem deficiência de HCl. Então, você tem acloridria, redução da produção de HCl também. E isso pode ter uma repercussão? Sim, porque o HCl é essencial para várias coisas. Primeiro, combater micro-organismo no alimento. Porque o seu alimento, gente, é altamente contaminado. Tudo que você come vem contaminado. Sua boca é contaminada, sua mão é contaminada, vem lotado de bactéria. Então, os alimentos, eles vêm contaminados com bactérias, com vírus, com fungos, com parasitas, com ovos de parasitas. Então, quando você se alimenta, uma das formas de você destruir esses agentes é o HCl. O pH do seu estômago, gente, ele varia de 1 a 3. 3 já não tá bom, então, assim, geralmente é pH 1. pH 1, gente, extremamente é um pH ácido, mas muito ácido. E aí ele acaba destruindo uma série de micro-organismos. Então, se a pessoa fez uma bariátrica e tem uma acloridria, ela tem uma dificuldade, primeiro, no combate a esses micro-organismos que vêm do alimento.
Segundo, para você conseguir absorver ferro dos alimentos, você tem que, o ferro que vem, principalmente o ferro de origem vegetal, né? Por exemplo, você comeu feijão, aí você tem um ferro de origem vegetal, que é o Fe3+. Para você absorver, você tem que fazer uma redução para Fe2+. E para fazer essa redução, quem faz a redução, a gente vai ver o ácido ascórbico, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E tem que ser meio ácido. Então, tem que ter o meio ácido do estômago e o ácido ascórbico para reduzir o ferro 3+, para ferro 2+, para você conseguir absorver o ferro na alimentação. Então, uma pessoa que fez essa cirurgia bariátrica, ela vai ter, às vezes, uma deficiência do FI, do ácido clorídrico também, então do HCl, então ela pode ter uma deficiência desse FI, aí ela vai ter um quadro de anemia, também, tá? Mas antes disso aqui, eu só falar que a absorção acontece no rim e tal, armazenamento, tá? Ó, por que a falta do fator intrínseco, após a bariátrica, ela não é vista imediatamente após, quer dizer, não é logo após a cirurgia que você vai ver a deficiência. Essa vitamina, a gente consegue armazenar ela no fígado para uma reserva de 1 ano. Então, assim, se você tinha uma alimentação muito boa, com muita B12, antes da bariátrica, provavelmente você tem ali no seu fígado uma reserva para 1 ano de B12. Então, depois que você faz a bariátrica e começou a ter deficiência da B12, depois de 1 ano, quando sua reserva de B12 acabar, é que você vai começar a ver sinais e sintomas. Então, o prazo para surgimento do quadro de B12, da deficiência de B12, do FI, né, vai depender da reserva de B12 que a pessoa fez antes da cirurgia. Então, se ela tinha uma boa reserva, pode ser que daqui a 1 ano. Se ela não tinha reserva, daqui a 2 semanas, 3 meses, depende da reserva de B12 que ela tinha. Tá bom? Ó, a deficiência de B12, ela é importante também a B12 também é importante para a duplicação de DNA. Então, da mesma forma que nós vimos o ácido fólico, a B12 também participa da produção aí da duplicação de DNA. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Cadê? Eu coloquei? Não coloquei. Ah, tá, né? Interfere na ação do ácido fólico e na produção de bases e de timina monofosfato, né? Então, assim, eu preciso da B12 para duplicação de DNA e preciso da B12 também para manutenção da bainha de mielina. Então, é outra coisa, né? Então, além de você precisar para duplicação de DNA, junto com ácido fólico, eu preciso da B12 para manutenção da bainha de mielina. Tá? Então, para o sistema nervoso, né, para a ação do sistema nervoso, tanto do sistema nervoso central quanto periférico, eu preciso da B12. Bom, qual é a consequência da falta dela? Então, se você tem deficiência da B12, seja porque fez uma bariátrica ou porque você é vegano, você pode ter, em termos neuronais, dormências, parestesias, por exemplo, e até paralisias. E você pode ter, em termos de sangue, um quadro de anemia macrocítica também. Megaloblástico macrocítico. Então, as células não vão duplicar. Só que, nesse caso aqui, a gente tem até um nome especial para essa anemia. Então, em vez de a gente falar só anemia macrocítica, ela é macro, mas ela é também conhecida como anemia perniciosa, porque é por deficiência do fator intrínseco, ou fator intrínseco B12. Para diferenciar do ácido fólico, a deficiência de ácido fólico gera só anemia macrocítica. Agora, a perniciosa, né, quer dizer, a deficiência de B12 é macrocítica, mas é perniciosa, tá? Por causa do fator intrínseco. Então, não as duas são macrocíticas, tá bom? Mas nem toda a perniciosa é só da B12, ok? Além disso aqui, eu vou utilizar também no metabolismo de ácidos graxos, tá? Então, eu posso ter aí acúmulo desses ácidos graxos na membrana neuronais, se eu não tiver a B12, tá?
e tem os sintomas neuropsiquiátricos. Então, neuro, que eu já comentei, sintomas motores, paralisias, dormências, né? E alterações emocionais também pela B12. Ok? O que faltou comentar? Tá. Um detalhe. Sempre que vocês forem investigar pacientes, se vocês tenham suspeita da deficiência B12, procura nos antecedentes familiares. Porque existe o quadro genético de deficiência de ácido fólico, de fator intrínseco. Então, o fator intrínseco, gente, existe deficiência genética. Então, nós temos casos de familiares, né, que o pai teve lá anemia perniciosa, então o filho às vezes pode ter anemia perniciosa. E existe também a possibilidade de anticorpos, então tem a questão da doença autoimune também. Já foi identificado no sangue anticorpo anti-FI e anticorpo anti-mucosa gástrica. Então, se a pessoa, primeiro você investiga se tem antecedente genético, que pode ser uma deficiência genética de fator intrínseco. E a outra possibilidade é a pessoa ter doença autoimune com anticorpos antifator intrínseco ou antimucosa gástrica. Então, existe a possibilidade de doença autoimune causando essa anemia perniciosa também. Perguntas? Então, a B12, o problema não é o alimento em si, a B12 é mais a absorção dela. Quer dizer, o alimento seria para os veganos, aí sim, né? Mas tirando os veganos, mesmo que a pessoa seja vegetariana, mas ela come algum alimento derivado, alguma coisa que seja derivada de origem animal, leite, por exemplo, ela tem a B12. Agora, o problema seria a absorção da B12, que tem a ver com fator intrínseco, que pode ser genético, que pode ser autoimune, que pode ser adquirido. Então, as cirurgias bariátricas, cirurgias onde você tem retirada do íleo, né? Ou lesões no íleo, que é onde está o receptor do FI, do fator intrínseco. Posso passar para a última? Pode. Tá. Agora, vitamina C, a última hidrossolúvel, ácido ascórbico, vitamina C. Então, nós sabemos o seguinte, vitamina C, gente, é um ótimo antioxidante. Então, para quem gosta de laranja, mexerica, acerola, limão, você está ingerindo, ou então verduras, que as verduras também têm vitamina C. Então, a gente tem uma ingestão muito boa de ácido ascórbico, vivemos num país tropical, cheio de frutas cítricas, então, para a gente não é problema. Deficiência de ácido ascórbico na alimentação não é um problema. A gente tem muitas frutas. Então, mesmo a população mais carente, ela consegue, às vezes, em casa, ter lá um pezinho de limão, um pezinho de laranja, né? Então, você planta ali, deixa ali, vai crescendo. Então, não é um problema da questão alimentar. Como em alguns países, por exemplo, onde, às vezes, a questão da fruta é uma fruta cara. Quer dizer, as frutas de origem tropical, às vezes, não são tão baratas, né? Então, não é todo mundo que tem acesso. Para a gente, não. É muito tranquilo. O ácido ascórbico, ele é importante para redução do ferro, tá vendo ali, ó? Manter o ferro na forma de íon ferroso e transformar o ferro, né? O ferro presente nos alimentos de origem vegetal, ele vem na forma de Fe3+, íon férrico. E o ferro que vem de origem animal, por exemplo, você vai comer carne, fígado, ele já vem na forma de Fe2+, íon ferroso. Tá? Íon férrico você não absorve. Você não consegue. Fe3+, é impossível. O Fe2+, eu tenho transportador. Então, eu consigo transportar o ferro lá no intestino, de acordo com a minha necessidade, que eu tenho um transportador para ferro. Proteína para transporte de ferro. Tá? Bom, para você transformar o ferro 3+, em 2+, eu comentei agora há pouco. Tem que ter HCl, meio ácido. E quem faz a transformação? Ácido ascórbico, vitamina C. Então, a feijoada com limão, você pingar limãozinho no fígado, né? Feijoada com laranja, a caipirinha com feijoada. Então, essa questão do feijão
é importante, porque no feijão vem o ferro 3+, e você tem uma fonte de vitamina C junto, que aí você tendo uma fonte de vitamina C, possibilita que o ferro presente no feijão seja reduzido para Fe2+, e você consiga absorver. Tá? Então, é importante, às vezes um suquinho de laranja, já é junto, né? Desde que não seja um suco de laranja daqueles de embalagem transparente, tá? Essas que vende aí, Tampico, que vende nos semáforos, aquilo ali não serve para bosta nenhuma, gente. Desculpa essa palavra, mas vitamina C exposta à luz, ficou no sol, não funciona. O ácido ascórbico exposto à luz e ao oxigênio, ele é transformado em ácido desidroascórbico. Tá? E esse ácido desidroascórbico não funciona como antioxidante, como redutor do ferro. Então, você tomar um suco de laranja que você fez 8 horas da manhã, deixou em cima da mesa para tomar na hora do almoço, esquece. Não tem antioxidante ali mais. Virou ácido desidroascórbico, não é mais ácido ascórbico. Esse suquinho que vem em embalagem transparente, mesma coisa. O suco que tem ácido ascórbico são aqueles que tem aquela embalagem de papelão e alumínio por dentro. Então, essa embalagem de papelão e alumínio é para evitar a passagem de luz. E aí você consegue manter o ácido ascórbico na forma correta, né? Não no desidro. Então, por isso que eles vêm com essa embalagem que protege contra a luz. Agora, você deixou lá o suco no sol, mesmo esse de caixinha, você acaba perdendo, tá? Então, na própria embalagem vem, mantém em lugar protegido, seco, sem incidência de sol, porque o sol, gente, mesmo você tendo aquela embalagem de papelão com alumínio, ele pode atravessar, as ondas eletromagnéticas podem atravessar e aí vão afetar o ácido ascórbico, tá? A indústria de alimentos, ela usa muito o ácido ascórbico como antioxidante para os alimentos. Então, eles não estão nem preocupados muito com a gente, não. Eles colocam o ácido ascórbico nos suquinhos de caixinha, em vários tipos de alimentos, para proteção do próprio alimento, para evitar que o alimento sofra oxidação. E a gente acaba ingerindo, né? Então, você acaba ingerindo essa vitamina C junto. Mas não é uma questão de preocupação com a gente. É mais preocupação com a proteção do alimento, tá? Agora, para que eu preciso de ácido ascórbico? Eu preciso para a produção de colágeno, então tem que para produzir o colágeno, tá? E para a produção, o que mais? Da hemácia, das hemácias, né? Então, a hemoglobina, que é a molécula, a proteína que está presente dentro das hemácias, tem que ter ferro. Se você não tiver ferro, você não produz hemoglobina. E sem hemoglobina, você não consegue transportar oxigênio. Então, a pessoa com deficiência de ferro, ela tem um tipo de anemia, que a gente chama de anemia microcítica, hemácia pequenininha, tá? Porque como não tem ferro, você compromete a maturação daquela célula lá na medula, então ela não cresce. Aí a hemácia é pequena. Então, hemácias microcíticas, por deficiência de ferro, porque a hemácia, durante a maturação na medula, a célula não cresce. O eritroblasto, né, não cresce, então fica pequeno, tá, com pouca hemoglobina dentro. Então, hemácias microcíticas, e as lesões que nós temos aqui é por causa do colágeno. Então, como eu preciso de de vitamina C para a produção do colágeno, lá no fibroblasto, né, você pode ter alterações do tecido conjuntivo, sangramento de gengiva, perda dos dentes, fragilidade vascular. Isso aqui a gente via nas grandes navegações, né, onde eles ficavam nos navios e aí não tinham frutas cítricas, então você tinha o escorbuto nas grandes navegações. Hoje em dia, a única situação que a gente vê de escorbuto é no diabético. Então, nós sabemos que existe um escorbuto intracelular no diabético, onde ele tem vitamina C no sangue, que ele toma, ele come, consome, mas o problema a vitamina C, ela é muito parecida com a glicose.
A estrutura química dela é muito parecida com a glicose. Então, quando você tem muita glicose, a glicose compete com a vitamina C para entrar no fibroblasto. Aí complicou. Porque se eu não tiver a vitamina C no fibroblasto, eu não consigo ter a produção adequada do colágeno. Então, a célula produtora de colágeno é o fibroblasto. Para produzir, eu tenho que ter vitamina C, só que se a glicose estiver em excesso do lado de fora, ela compete com a vitamina C para entrar. Então, um diabético, ele pode ter escorbuto intracelular. Por isso que a gente recomenda que os diabéticos façam um consumo maior de vitamina C, até mesmo maior do que a recomendação pela OMS, tá? Então, a gente, por exemplo, na população, de uma forma geral, você precisa de 60 miligramas de ácido ascórbico diariamente. 60 miligramas só. Eu acho que é 60 ou 40, acho que é 60. No caso do diabético, precisa de mais. Ele precisa de uma quantidade maior para justamente vencer essa competição com a glicose, para o ácido ascórbico conseguir entrar no fibroblasto e participar da síntese de tecido conjuntivo. Tá? Por isso que a gente recomenda, às vezes, maior ingestão de fibras de frutas, frutas cítricas, né, pelo diabético, ou uma reposição de vitamina C mesmo para o diabético, já, mesmo que ele, porque ele tem vitamina C no sangue, mas o problema é a competição para entrar na célula. Então, ele tem que ter um aporte maior de vitamina C. Tá bom? Perguntas? Não? Ô, André. Nada? André. Sim, pode perguntar. Existe algum exame bioquímico para a gente identificar essa falta de ácido ascórbico ou ela é só clínica mesmo? Só quando entra em fase clínica? Tem como dosar no sangue. Não é uma coisa que a gente faz de forma rotineira, não, porque é um exame mais caro, né? A medicina ortomolecular é que costuma dosar tudo que pode, mais alguma coisa, né? Mas você pode dosar as vitaminas do complexo B, dosar o ácido ascórbico, tem exame bioquímico para isso. Só é que são exames mais caros, então não é um exame que você vai pedir no SUS, por exemplo. No SUS você vai pela anamnese, exame físico, você não vai gastar dinheiro, solicitar um exame que ninguém faz, né? Agora, na medicina ortomolecular é muito comum, né? O pessoal pedir análise de tudo e mais alguma coisa, de íons, de metais, né? Então, aí acaba entrando também as vitaminas. Ok? A gente geralmente, ô Yuri, a gente acaba no diabético sugerindo uma alimentação, ou uma alimentação com muita base em frutas cítricas, ou você passar realmente vitaminas do complexo C e B, quer dizer, do complexo B e a vitamina C. Então, é interessante para o diabético ter um aporte maior da vitamina C, e se for um diabético com mais idade, a gente recomenda também vitamina do complexo B. Então, tanto a B quanto a C são interessantes aí para um paciente diabético. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Valeu. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos passar agora o seguinte, para o nosso intervalo. São 9 horas, deixa eu ver. A gente prorrogou um pouquinho hoje, né? Ó. São 9 horas. Um intervalo, 10 minutos, leitura do artigo. Vocês leram o artigo? Não, né? Do Beriberi? Ainda não. Não, prof. Então, leitura do Não, artigo. O artigo é pequeno, deve ser no máximo umas 3 folhas, 2,5, me parece. E 4 perguntas que tem na discussão do caso, discussão do artigo, eu coloquei só 4 perguntas. Só que eu queria que vocês olhassem também algumas perguntas sobre tiamina e beriberi no estudo dirigido. Então, eu coloquei aqui, ó, o estudo dirigido 7, já que a gente vai discutir o beriberi e discutir a questão do artigo,
No estudo dirigido 7, tem algumas questões aqui relacionadas a essa vitamina. Seria questão, deixa eu ver. Doze, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. A gente já discutiu de uma vez, tá? Então, se vocês puderem dar uma olhada na discussão, são 4 questões relacionadas ao artigo, e essa questão 12, 13, 14, 15, do estudo dirigido, tá? Eu acho que dá para a gente voltar às 10. O que vocês acham? 1 hora para leitura do artigo, intervalo, e para fazer as 4 questões da discussão. Deem prioridade à discussão do artigo, mas deu tempo, façam também essas 4 questões, são 4 ou 5 questões? 12, 13, 14, 15. 4 questões do estudo dirigido. E voltamos às 10 horas para a gente discutir essas questões. Então, a vitamina lipossolúvel fica para a semana que vem, e já vamos entrar em integração de metabolismo semana que vem também. Outra coisa, as notas de vocês eu não acabei de arrumar, não, tá? Então, quem tá com essa dúvida atrás da orelha aí, professora, minha nota não mudou. Mas tá mudando. Vai mudar. Quando eu falo assim, mudei de todo mundo, e tiver nota alguma, vocês não tiverem notado, aí vocês me façam, professora, a minha não mudou, tá? Mas é porque eu parei na letra G, não fui para diante ainda não. Tudo bem? Podemos ficar assim? Então, voltamos 10 horas? Pode ser. Pode ser. Dá tempo, gente? Acho que dá. Beleza. Perfeito. Então, Obrigada. o artigo, 4 questões da discussão do artigo e 4 questões do estudo dirigido. Aí voltamos às 10 para discutir. Até daqui a pouco. Vamos lá comer, que eu tô morrendo de fome também.